Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos a evitação da evitação, dentro da conviviologia, que é o ato efeito evoluído de a consciência lúcida eliminar o posicionamento emocional, animal, instintivo e imaturo de repúdio à individualidade com a qual não simpatizou desde a primeira vista e com quem decidiu cortar relações de definitivo, de modo irrevogável, sem manter quaisquer relações pessoais ou mesmo chegar mais perto. Mas, ao contrário, enfrentar e encarar a assistência interconsciencial, pessoal e alheia necessária, dominando os sentimentos primitivos de aversão, antipatia, ciúme e inveja, acolhendo a consciência com respeito, compreensão, atenção e mega fraternidade desassediadora. Observa que eu estou falando também de consciência, não é só pessoa humana, não. A evitação da ação capaz de evitar consequências negativas. A evitação da inimizade. A evitação das repelências interpessoais. A evitação da hostilidade. A evitação do desprezo. A evitação do comportamento aversivo. A evitação da indiferença. A evitação da exclusão. A evitação do gelo, o ato evoluído de jamais cortar relações com qualquer pessoa, a atitude fraterna de permanecer de braços abertos, mesmo com a pessoa distante, o ato de jamais fechar as portas, o ato de evitar ficar de mal, o ato de evitar virar a cara, o ato de fazer as pazes, a anticonflitividade, o afastamento profilático, somente quando em função de outras pessoas assistidas. E por aí vai. Ainda tem mais uma série de considerações aí. Isso é na fatologia. Agora, nós falamos aí uma longa série de detalhismo, e depois na caracterologia nós falamos das 10 manifestações conscienciais embasadoras das reações evolutivas, que é o altruísmo, a amizade, o autoenfrentamento, a autocoerência, a autocriticidade, a autoincorrupção, a evolutividade, a reconciliação, a responsabilidade, o universalismo. O amor equilibrado e lúcido capacita a consciência assistente autoconsciente para o acolhimento, esclarecimento e o encaminhamento fraterno das consciências arredias, carentes e doentias. Você já substituiu no dicionário afetivo as 4 palavras ressentimento, ódio, rancor e vingança pelos 4 termos evolutivos: intercompreensão, fraternismo, perdão e acolhimento? Quais os frutos colhidos por você nesse autoenfrentamento? Eu quero dizer para vocês que esse é o nosso verbete 1019. Eu quero dizer que eu tenho 116 acima dele. No dia de hoje eu estou com 135. Esse aqui tem 4 páginas, tem 43 logias, e olha, Rosa, ele tem 9 machos. Você deve ter achado só 8. Hein? Você achou quanto? Tem 9, tá? Urubucerva bem que vocês vão achar. Urubucerva, o processo de urubucervação. Sabe? Você quer falar alguma coisa? Fala. Só queria tirar uma dúvida dentro dos máximos. Por exemplo, na sinonimologia, pode ter uma enumeração dentro. Por exemplo, aqui o senhor colocou o item 1, 2, o 3, até o item 7. Sei não, mas essas aí nós não contamos, não. Não conta, né? Conta Existe só como alguma, uma. mas essa a gente não põe como máximo, não. Agora, tem uma aí chata, que está dentro da fatologia, que é a enumeração lá, ó. Rejeição, malquerência, animosidade, hostilidade, repulsa, essa sim. Você observa uma coisa, mas vocês bobearam.
Agora veja, porque essa aí é muita coisa. Quando há certas enumerações que a gente põe, às vezes, dessa corrente, que está dentro da numerologia horizontal, elas têm vírgula. Essa tem vírgula, essa tem vírgula. Então é só um prolongamento, é igualzinho na definologia. Agora, gente, nós temos aqui umas perguntas sobre interassistenciologia. Como devemos agir quando somos abordados por pedintes que pedem dinheiro para comprar comida ou remédios? Um pedinte me abordou e pediu dinheiro para se alimentar. Não dei e depois me senti mal, pois parece que realmente ele está com fome. O que fazer, já que a maioria não usa de parapsiquismo para sondar as pessoas e ver se aquilo é verdade ou mentira? Olha, existe a técnica do paulistano, que é muito antiga, e que eu já usei também lá em São Paulo, que é o seguinte: você pega uma porção de quilo de comida, ou pode ser desde biscoito até arroz, feijão, etc., e coloca no carro. A hora que para, os caras vêm pedir, você não dá dinheiro, você dá 1 quilo de comida para ele. Isso é técnica de 4 décadas lá de São Paulo. Agora, ó, o melhor que tem é, se você puder, no lugar que você vai, se isso está sempre ocorrendo, o povo te pedir, leva algum dinheiro e dá para eles, que a sua consciência vai ficar melhor. É sempre melhor a gente dar do que deixar de dar. Isso é uma regra. Outra pergunta: o horário que escolhi para fazer a TENEP mostrou-se inapropriado. Posso mudar o mesmo? É lógico. Agora, ó, escuta o seu amparador. Vou viajar no fim do ano. Posso fazer a TENEP onde vou ficar ou teria que ser somente na minha casa? Segue fazendo a TENEP. Te vira. Vê se você conquista as simpatias dos lugares que você passar para a TENEP. Porque senão você vai pegar os assediadores intra e extrafísicos no seu trabalho fora da sua casa. Quem indicou esse site foi o Plínio, terapeuta que está acompanhando o internamento da minha filha. Ela está com 12 anos e começou com bulimia em março, passando depois para anorexia. Esteve internada no hospital clínico mês passado para sair do quadro de desidratação, mas veio piorando muito esse último mês, inclusive no quadro de autopunição, se machucando com faca, tesoura, se arranhando, ficando por vezes transtornada no comportamento, falando com muita raiva, virando todo o quarto do avesso e escrevendo ameaça nas portas do guarda-roupa. Ela sempre foi uma criança muito calma, sensível, interessada nos estudos, uma criança feliz, que vimos mudar bruscamente de comportamento em poucos meses. Preciso muito de sua orientação para o caso. Primeira coisa, tem tóxico nisso? Eu sou quase apostando que tem, mas é bom verificar. Mesmo que fale que não tem, olha que vai ter. Isso aí deve ter alguma coisa de tóxico que levou a menina a ficar alterada, os assediadores pegaram depois. Ela está com assédio. Fala com o Plínio para pôr o arco voltaico nela toda manhã. E olhar bem, ela não deve ficar muito sozinha, essa menina. Deve ter gente sempre companhia com ela, tá? Agora, ó, o transtorno alimentar pode ser uma coisa muito séria. Precisa examinar isso aí com calma. Como é que ela está no transtorno alimentar? Com essa idade, isso é perigoso. Agora, aqui outra pergunta. Na fatologia nona linha, a ação pessoal da fraternidade, mesmo do contrafluxo do ódio grupal, ético, corporativo, partidário ou coletivo. Poderia exemplificar alguns desses casos de fraternidade em relação ao grupal, corporativo e étnico? Por exemplo, uma pessoa antigamente era do PSD, então eles brigavam. Nesse lado da rua era tudo PSD, do outro lado era da UDN. E nem se cumprimentavam, na mesma cidade. Às vezes a cidade com 10 mil habitantes, quer dizer, uma vergonha total. Isso aí é o grupal, corporativo, étnico, etc. Tal. Tem muito disso. Aonde eu já vi que tem mais desses problemas é em New York. Teve uma época, por exemplo, que eu não descia jamais de carro quando a gente passava no Bronx, lá em Manhattan, em New York. Porque era um perigo, qualquer descida, eu ser branco e usar branco. Aquilo era um perigo, eles podiam me atacar lá dentro. É um processo étnico. E eu tive pressão por ser branco, barba branca e roupa branca em New York, até de taxista. Eu já expliquei isso aí. De modo que essas coisas existem. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês. Dia 14 de dezembro, daqui a um mês, nós vamos ter a prova de conscienciologia.
Hoje já vai ser passada uma listagem para ver quem é que vai fazer a prova. Aquele que não passar é mulher do padre, tá certo? Eu quero ver isso aí. Aquele que não assinar o papel que vai ser passado. Quero ver quem é que vai participar dessa prova. A turma está, trabalhando com as perguntas aqui, na pontinha da orelha, para ficar tudo nos trinques de alto nível, e vale a pena pensar nisso, tá certo? Dia 14, daqui um mês, eles vão passar. Que hora que vocês vão passar com esse papel? Já é bom já começar. Faz favor. Agora, gente, eu quero falar uma coisa para os... pode falar. Eu só queria lembrar, então, a todos que faltam, então, 30 dias para a prova, né? Lembrar que a Editares está programando para o dia 23 agora de novembro, em conjunto com o lançamento da Uniescom, a disponibilização do DVD com os 1000 verbetes. Então isso aí é o máximo para todo mundo. Deve estar disponibilizado agora no dia 23. Escuta, com o DVD a pessoa pode ver pelo Find a palavra que ela quiser. Vai ter uma série de recursos, especiais. Do dia 23 até o dia 14 a pessoa pode estudar. Exato. O preço programado é de R$ 75,00, segundo o Max me informou. O que vocês estão rindo? São 3 semanas. O que vocês estão rindo? Não estou entendendo. Gente, é só lembrar. Vocês já estudaram tudo, vocês sabem tudo, é só lembrar. É o máximo. Enquanto isso, o povo pode ir estudando no site das tertúlias. Tem uma grande parte dos verbetes estão lá, né? As pessoas não ficarem ansiosas, a gente já conversa com um com o outro, já levanta assim uma ansiedade. Não ficarem ansiosas, a gente vai tentar bolar, como o professor Valdo falou, uma prova que seja mais geral possível e menos específica. O negócio é medir o conhecimento geral, não vamos ficar pedindo detalhe, porque não é por aí. Agora, puxa a orelha de todo mundo. Processo de reflexão. Aqui a prova vai ser daqui, quer dizer, de puxar a orelha. Tá certo? Agora, gente, eu agora desejo falar uma coisa, não é para vocês não. Nós estamos online? Estamos? Eu quero falar para os teletertulianos. Olha aí, você aí, meu amigo, você aí, minha amiga, em qualquer lugar que você está me ouvindo. Você quer vir a Foz? Tem um jeito. Hoje nós estamos querendo oferecer, são 8 bônus ao todo, não é isso? São 4, mas que pode vir um monte de pessoas. Então, Cris, pega ali e explica tudo, por favor. Estamos dando um bônus de viagem para a pessoa vir a Foz. Isso não é todo dia. É só até o dia 15 de dezembro, hein? É antes do Natal. A pessoa pode vir aqui, depois ela volta para encontrar com a família, ver o Papai Noel, comer o doce que está pendurado no galho da árvore, etc. Não, é assim, existe uma promoção da TAM Viagens com cartão Mastercard. Então, dependendo do número de compras que a pessoa faz no seu cartão, ela entra num sistema de pontuação e ela ganha um voucher. Esse voucher dá direito a um pacote de qualquer destino do Brasil, qualquer cidade, para qualquer outra cidade. Então, no caso aqui, o destino é Foz do Iguaçu, né? A origem, aí pode ser qualquer cidade. E aí, duas pessoas... Pode vir do Amazonas? É de Manaus, tem lugares assim. Aí, qual que é a proposta dessa promoção? 2 pessoas viajam pelo preço de uma, tá? Tanto é que a chamada deles é viagem 2 e pague 1. Eu tenho 4 vouchers sobrando e esses vouchers precisam ser resgatados até o dia 30 de novembro, tá? Então, eu estou disponibilizando esses 4 vouchers para quem quiser utilizar. Na verdade, assim, a pessoa ela vai ter que pagar, mas vai pagar bem mais barato, porque ela vai dividir o preço, né, do pacote como um todo com mais uma pessoa. Então, sai mais ou menos 50% do valor para cada pessoa. Tá? O pacote é viagem, hospedagem e volta. O pacote consiste em viagem aérea pela TAM, evidente, né, pela companhia aérea TAM, e hospedagem. Tá? Aí, a quantidade de pernoites aqui em Foz, a pessoa vai decidir. Tá? E os hotéis também têm algumas opções. Agora, o que acontece? Como a gente precisa resgatar esses vouchers até o dia 30 de novembro, eu estive pensando, o que você acha, professor Valdo? Das pessoas que tiverem... 15 de novembro é quando eu preciso resgatar esses vouchers. Calma, 15 de novembro, tá? É quando eu preciso resgatar os vouchers.
30 de novembro, desculpe. 30 de novembro é quando eu preciso resgatar os vouchers. E 15 de dezembro é quando é a data limite para a pessoa voltar para a cidade dela. Tá? Então, se a pessoa vier para Foz, ela tem que voltar para a cidade dela até o dia 15. Dá para vir fazer a prova e voltar para a sua cidade. Vai ajudar a turma para fazer a prova. Dá para assistir Aqueles o lançamento que estão chorando, chupando o diário, dedo. e tudo mais. Tá? Então, Chupadores de dedo, atentem bem para esse aviso. Então, qual que é uma proposta aqui, Valdo? Que eu vou disponibilizar o meu e-mail, e aí as pessoas que estiverem interessadas, elas podem mandar um e-mail para o meu e-mail, que é cristina.aracaki, A-R-A-K de que bom A, K de que bom I, @gmail.com. Tá? Então, cristina.aracaki@gmail.com. E aí, qual que seria um prazo para as pessoas interessadas mandarem um e-mail para mim? Até esse domingo agora? Você acha que tá bom? Tá. Vocês estão ouvindo, né, o teletertulianos? Tá. Então, até esse domingo agora, tá? Dia 16 de novembro, tá? Até a meia-noite, né? Até a 0 hora, né? Desse domingo para segunda, quem tiver interessado, manda um e-mail para mim. Que aí eu já vou fazer o resgate dos vouchers e aí já encaminho vocês para vocês tratarem com a companhia, com a agência de viagem de vocês ou aqui em Foz mesmo, tá bom? Então, qualquer outra informação que vocês tiverem, meu e-mail está disponível, tá? E se tiver muita gente, mais do que o número de vouchers, aí a gente estabelece um critério de, sei lá, de sorteio, né? Aí a gente vem aqui, deixa tudo bem claro, transparente, de como é que está sendo... Bem democrático. Como é que está sendo a escolha. Tá joia? É isso aí. Estou me sentindo dirigindo um programa de televisão. Qualquer dia eu vou soltar. Quem quer banana? Tá? Eu vou jogar banana em vocês aí, porque estou parecendo chacrinha. Agora, gente, outra pergunta. Como diferenciar a omissão superavitária da evitação da evitação? Omissão superavitária é quando a pessoa evita alguma coisa que é negativa. Agora, a evitação da evitação é quando a pessoa procura ser positiva numa atitude maior, mais evoluída. Então é muito diferente uma coisa da outra. Tenho problemas de convivência com muitas pessoas, com algumas a coisa ficou feia. Hoje, quando as vejo, eu finjo que não foi comigo, mas tem peso na consciência. Isso é que eu estou falando aí nesse verbete hoje de virar a cara. Está errado. Está totalmente errado. O que posso fazer para melhorar a situação? Olha para a pessoa, conversa com ela, cumprimenta. Uma coisa boa é falar bom dia, boa tarde, boa noite, etc. E ver como é que estão as coisas. Agora, virou a cara, tem um assédio no meio, bem claro, óbvio. Outra, sou adepto e tenho facilidade na compreensão de uma relação afetiva monogâmica, porém, muita dificuldade no entendimento dos relacionamentos. A pessoa é adepta de quê? Não entendi. Dos relacionamentos abertos, onde o casal permite tranquilamente experiência fora do relacionamento. Sei. Quer dizer que então você é adepto do amor livre, é isso? É o contrário. Então, sou adepto e tenho facilidade na compreensão de uma relação afetiva monogâmica. É favor à monogamia e contra a poligamia, é isso? Porém, tem muita dificuldade no entendimento dos relacionamentos abertos, onde o casal permite tranquilamente tal. Certamente a imaturidade da minha parte dificulta esse entendimento. Olha, eu não acho que é imaturidade, não. Eu acho que é uma maturidade. Você está agindo corretamente. As pessoas, querendo ou não, têm que ser monogâmicas. Quem é poligâmico é bicho. Porém, os adeptos de relacionamento aberto sofrem de alguma patologia afetiva? Obviamente. Por quê? Eles não têm constância, eles não têm segurança, não têm satisfação afetiva sexual. Está na cara. Uma pessoa que fica aí na prostituição o tempo todo é porque não tem. Não há uma noção de sexomática de modo algum. Você tem alguma recomendação para eu trabalhar essa compreensão? Sim. Mostre o exemplo da sua monogamia, como você vem fazendo, e mostre aquelas pessoas que você conhece, que estão dentro do... tem vários nomes para isso, não é isso? Que estão dentro desse processo poligâmico, que isso está errado.
além de ter uma série de condições difíceis. Uma delas é DST, outra chama-se AIDS e assédio, heteroassédio. A coisa mais comum que tem de heteroassédio são as uniões poligâmicas de tudo quanto é tipo. É o caminho do heteroassédio. Isso aí é desde a antiguidade, não tem jeito. Gente, uma coisa muito engraçada é o seguinte, a poligamia era totalmente errada. As pessoas só têm um órgão sexual. A poligamia é para a pessoa ter mais. Todo mundo só tem um órgão. Isso mostra que a monogamia, que é a base de tudo. Tudo que a gente vai contra a biologia humana dá problema. De modo que devagar com isso. Não adianta vir falar com aquele meu professor que falava aquele negócio que eu já falei para vocês. Que ele falou que a biologia estava errada. Que todo homem devia ter uma série de pênis igual um cinto cheio de pênis pendurado na barriga. Para funcionar conforme a hora um, conforme a hora outro. Quer dizer, ele então, tinha uma tendência poligâmica. Ele era professor de uma cadeira de medicina. Mas gostava de falar isso para a turma, né? Os acadêmicos, etc. Tal, aquilo impressionava. Tal. De modo que existe disso. Eu estou falando que aí são as coisas da academia, da universidade, tem de tudo, né? Universidade e paraíso é a mesma coisa. Universidade e inferno é a mesma coisa. Depende da hora, devido às guerras de nervos. Não é isso? Faz favor, Álvares. Professor, boa tarde. Boa tarde. Aqui na 8ª linha da fatologia, o senhor coloca aqui a intenção patológica, ciúme e aversão. Não entendi. É intenção mesmo? A intenção patológica, ciúme, aversão. É intenção ou seria interação aqui? É intenção patológica. A pessoa tem muita intenção patológica. Ela tem ciúme, depois ela chegou na aversão. A pessoa começa a ter ciúme da outra. Daí a pouco ela tem uma aversão total. E aquilo vai ficando. Isso é uma intenção, uma intencionalidade, e é totalmente nosográfica. É uma loucura. Entendi. Tá certo? Outra coisa, isso mostra que a pessoa é insegura. A coisa mais séria que a gente vive por aqui é insegurança, ciúme e aversão. Fazer um trio. Quer dizer, no caso, um trinômio patológico. Entendeu? É o mais comum. Porque todo ciúme mostra a insegurança da pessoa. E que mais? Na página 27, aí, na parafatologia, o senhor poderia falar um pouco mais aí sobre os deveres decorrentes da autovivência da TENEPS? O que é? Os deveres decorrentes da autovivência da TENEPS? Uhum. Olha, os deveres é bom você olhar no manual da TENEPS, está tudo escrito lá. Uma coisa muito boa como dever, que ajuda demais a pessoa, é ela, no fim do dia, ela dá uma geral em tudo que ela fez durante o dia, o que ela agiu errado, para ela poder melhorar. E se ela agiu errado com alguém, ela exteriorizar energia benéfica para aquela imagem da pessoa. Isso aí ajuda essa pessoa a ampliar a assistência extrafísica. Vale a pena pensar nisso. Ok. E aqui na tecnologia, a última o senhor coloca aqui, a técnica da reeducação para... A educação para a paz universal. Aí está faltando lá, né? É para a paz. Perfeito. Tá certo? Eu acho que lá nós já corrigimos isso aqui. Eu vou pôr. Mas então todo mundo já está sabendo a evitação da evitação, não é isso? Eu acho que está todo mundo sabendo o que se passa. Como é que é? Valdo, aqui na terceira linha, de baixo para cima, na fatologia, quando você falou assim, o corte da rejeição, malquerença, animosidade, hostilidade, repulsa,
Eu pensei no seguinte, que a pessoa que se ela tem um amor por ela mesma, um autorrespeito, ela deve ter bons sentimentos para os outros. Isso é besteira ou eu posso trazer como um padrão? Não, é o correto. Isso aí é que é o natural. Isso é a fraternidade. A gente foi criado para isso. Tudo nosso caminha para a honestidade. Todas nossos esforços têm que seguir para a cosmoética. E o certo da cosmoética é a mega fraternidade. Mas todas essas coisas de raiva, ojeriza, repulsão... Começa primeiro na própria pessoa. Está tudo errado. Está tudo dentro dela. Né? E a gente tem que ter a solidariedade da convivialidade fraterna. A gente entender os outros, começa por aí. Tá certo? Obrigada. Falar em convivialidade fraterna, eu quero dizer que amanhã, às 10 horas, eu estarei no discernimento para participar do summit que vai ter sobre as coisas das ICs. Todo mundo que está interessado aí em alguma coisa, é bom comparecer amanhã lá, né? Eu acho que eles chamaram todo mundo, ou pelo menos mandaram falar com muita gente sobre isso, não foi? 10 horas é o meu horário que eu estarei lá. Lá começa às 8h30, não é isso? 10 horas eu estou lá. Vamos ver o que vai dar. Pode falar. Na página 26. Sim. Fatuística, penúltima linha. A pesquisa da interprisão grupo kármica ainda não identificada. O caso é o seguinte, a pessoa, às vezes, ela tem uma interprisão, ela está presa aos outros, ela reclama daquilo, ela xinga o mundo por causa daquilo, mas ela não interpreta a condição dela. Por que aquilo acontece? Porque ninguém perde ninguém. De modo que se ela está junto de uma pessoa, é que tem sua razão. Então, essa interpretação da interprisão grupo kármica é uma necessidade que um largo número de pessoas precisava de assumir e ver como é que é. Uma outra coisa, se uma pessoa nunca estudou interprisão grupo kármica, é bem possível que ela tenha alguma, mesmo que seja mais superficial, e que ela não sabe. A gente tem que estudar isso. Agora, a gente vê a interprisão grupo kármica através de um convívio constrangedor. Se tem alguém que você é obrigado a conviver com essa pessoa, e esse convívio, essa presença constrange você, mostra que tem uma maneira fácil de avaliar a interprisão grupo kármica. Tá certo? Você está entendendo? Mas então, Dom Arlindo. É na fatologia a 7ª linha. Sim. O afastamento profilático. Profilático somente quando em função de outras pessoas assistidas. Quando a gente, às vezes, tem um grupo de pessoas, você, às vezes, em função de algumas pessoas ali, você tem que se afastar temporariamente para não criar problema entre elas. E isso é um problema daquele princípio cosmoético. Entre os vários males, a gente fica com o menor. Então, num caso desse, às vezes, é melhor a pessoa se afastar. Mas são casos assim mais graves, é isso? São casos assim mais graves e quase sempre assim, mais esporádicos, né? É de contingenciamentos, algum percalço, algum processo de circunstância mais grave. Agora, aí pela sociedade também, o afastamento de, vamos dizer, de pessoas perigosas, de grupo, também... É lógico, a gente tem que afastar, né? É o jeito. Outra coisa, é bom a gente afastar certos trajetos, itinerários, que você vai com o carro, evitar certas ruas, que hoje, principalmente no Brasil, até a cidade do interior, já tem áreas que não são turísticas. São áreas do governo paralelo, dos narcotraficantes, dos criminosos, dos marginais, dos mafiosos. Então, esses lugares devem ser evitados. Aqui em Foz mesmo tem muita rua que é bom evitar. Agora, a maioria da cidade do Brasil, as periferias, sempre merece um ponto de questionamento. Eu devo passar por aqui ou não? Uma coisa boa é o GPS, né? Aquele do carro. Aquilo é uma beleza. Agora, eu lembro que pela imprensa eu vi muitos casos São Paulo e Rio, por exemplo, a pessoa entra numa favela...
Pois é. De bobeira. Agora, veja, ela entra sem eu querer acho e que o pessoal- GPS é um recurso desassediador. Ninguém ainda escreveu sobre isso. Alguém precisa escrever. O GPS. Agora, é muita gente que ainda não conhece o GPS. Eu tenho aí um meu cunhado, que ele é motorista, trabalha com caminhão, ele não conhecia diretamente. Ele veio aí, o meu filho mostrou para ele o GPS. Ele está besta de ver como é que a coisa funciona. Agora, você pensou, em qualquer cidade que você vai numa rua e fala assim, vira à esquerda, vira à direita. Opa, você errou. Torna, volta e mostra tudo como é que é. Tem um mapa lá dentro. Tem mapa também. Né? Então você fica doutor na cidade, instantaneamente. Agora, fica lá do lado esquerdo, junto do motorista, e aquilo vai falando para você. Agora, eu acho que certo GPS sabe falar mais sério. Fala assim, burro, acorda! Eu acho que ele tem umas coisas assim, falando umas verdades pro cara, né? A hora que ele fizesse besteira, para ver se ele acorda. Não fume, não fica atendendo o celular. Olha para frente. Devia ter essas coisas lá, eu acho. Tem muita gente que põe a mão no volante. E os caras que ficam falando, seus amigos lá de Nápoles, Roma. Então tira a mão e o carro está indo lá sem a mão dele. De Nápoles, mas... E está o copiloto ali tremendo lá. Os do Sul e outra é que coisa, são... com freio mental. Vocês sabem o que é freio mental, né? A pior coisa que tem que é é freio? o cara que fica com freio mental, porque esse tem infarto miocárdio. Que é freio mental é aquilo que a pessoa está quietinha aí, só olhando o que é que o cara está aí. Dirigindo. No Brasil é aqui, ó. O motorista está aqui, ele está aqui. No Brasil. Na Inglaterra, ao contrário. Mas aqui ele está assim. Então, aí vem uma coisa lá e o cara tira um fio. Então ele fica freando o tempo todo. Ele chama freio mental. Freio mental, já teve amigos meus que eu tive que atender, que falaram assim, ó, vai te dar um infarto. Sua pressão está subindo quando você sai do carro, etc. Isso é um perigo. Eu já vi isso aí. Então, veja, tem gente que não dá para ser copiloto. Entende? É perigoso, devido ao freio mental. Vocês estão tentando o que é? Vocês já ouviram falar nisso, né? Freio mental? Pois é. Vamos trabalhar esse negócio, isso é muito sério. Agora, aqui no caso, essa esquina que houve vários problemas. Eu, quando chego ali, eu já vou pela esquerda de longe, já preparado. Se tiver grupo de gente, eu volto longe já, né? Porque é uma prevenção. É sempre bom, mas na vida hoje está tudo assim. Agora, né? isso eu faço... As coisas piores que tem na vida é a parte urbana com happenings. A hora que você chega, está aquele monte de gente assim, ó, cuidado com isso. É o eu happening. vejo vários caras... Quase ali. sempre os happenings são trágicos. Esses happenings de rua. Agora, esse afastamento profilático, também, essas pessoas, por exemplo, que são afastadas das ICs, é isso também. Às vezes, né? Às vezes. Tem pessoa que às vezes se afasta porque ela não se dá bem com alguém lá dentro. Não, quando são afastados. Ciúme, emulação, competição, concorrência. Eu digo quando são afastados. Né? Não, quando elas são afastadas é outra coisa. Né? Mas aí entra... Que é mais raro, né? Mas às vezes é necessário. Nesse caso. É dos males o menor. Antes que aconteça uma tragédia, a gente pede para a pessoa para se retirar. Dos males o menor. Às vezes tem disso. Agora aqui, só para entender, a numerologia... Sim. Você pôs tudo... Quer dizer, a atração, a simpatia, a afinidade, a afeição, a cuidade, o carinho, o interesse. São as coisas que a gente precisa. É o que eu desejaria que todo mundo aí tivesse. Agora, tudo isso é positivo, tá certo? Interesse aí não é interesse secundário, não. Hein? A enumeração ela está bastante boa. Sempre não, tá, essa aí não, você estuda. Porque ela pega bem. Enumeração, Adriano, é um texto controvertível, né? Sempre. Que ele é problemático. Tem muita coisa que você pode tirar um termo, colocar outro no lugar. É sempre controvertido. Mas eu estou trabalhando com todas as enumerologias que a nave Capitânia fez. Essa noite mesmo eu fiz mais alguns. A maioria que ela fez, eu estou de acordo. Alguns eu mudo, outro conceito, etc. A Tânia é especialista já em A Tânia é especialista. Agora, você vai falar com ela, você tira o chapéu primeiro. Tá certo?
Ela é a nave capitã. Essa aqui Ela eu que nos gostei dirige. porque ela vai direto ao assunto aqui. Vai. E tem uma palavrinha só, né? Ela marca bem. Pois é, isso aí é para fazer pensar. Mas então, aqui em tecnologia, pois não. na página 27, Sim. no final da segunda linha, a técnica da desassedialidade direta. O que é desassedialidade direta é a hora que você mexe no arco voltaico, fala com a pessoa, põe energia em cima dela, entende? Dá um copo d'água para ela, isso é desassedialidade direta. E fala tudo, expõe tudo, mostra tudo. Porque tem muita desassedialidade que não é feita assim. Agora, ali, você quase sempre, você joga energia, vem um aparador e leva o assediador. O que você não está entendendo? É diferenciar mais a direta da desassedialidade. Uma desassedialidade, por exemplo, também, que é direta, é da própria pessoa consigo mesma. Como é que é, ó, Flávia? Como é que é a sua técnica? Você não quer falar? Pega o microfone e fala. Ela está estudando isso esses dias, hoje mesmo ela está me falando. Estou passando um pente fino na minha manifestação, estou vendo, estou identificando assédios e conexões que eu faço de trafares meus, que eu evoco consciências doentes para o meu lado. Aí estou fazendo uma leitura e um estudo sobre isso, para poder parar com essa manifestação através da autoconscienciometria, né? E poder me libertar desse processo, dessas evocações. É um autodesassédio que eu estou tentando fazer. Isso é direto? Esse também é direto, é ela que está fazendo por si. Você pode fazer o direto para você e pode fazer o direto para outro, que é o heterodesassédio. Agora, tudo pode ser direto. Agora, o autodesassédio direto é mais ou menos isso que ela está fazendo. Uma coisa muito boa é a reflexão, é o estado vibracional, é a exteriorização de energia, é o caminho, assistência. TENEPS sempre ajuda, né? Tá certo? Então, Rosa. Professor, página 26, patologia, 7ª linha, anticonflitividade. A anticonflitividade, sim. Professor, eu queria assim, eu sou uma pessoa anticonflitiva, evito o máximo conflitos. Mas eu queria uma técnica que eu não fosse tão poliana. Eu converso, a minha técnica é o seguinte, eu não bato de frente com a pessoa, mas eu analiso aquela situação e converso com a pessoa de uma outra maneira. Seria bom o Antônio te dar umas lições, que ele é doutor nesse assunto. Vocês não acham que o Antônio aí é um especialista? E ele não é poliana, não. Eu vivo brincando com ele, mas olha, o Antônio é bom. Ele pondera, ele harmoniza, isso é que é importante. Principalmente quando se trata assim, de pessoas... A coisa mais difícil é o que o Antônio faz. Então, é harmonizar, aqui, deixa eu explicar. Harmonizar os pensamentos, as cognições, os conhecimentos da pessoa. Isso ele é o melhor que tem aí para fazer. Ele harmoniza os conhecimentos da pessoa com aquilo que ela está fazendo. Por exemplo, eu ainda não vi ninguém que chegasse e desse um tapa na cara nele, com todas as observações e objurgações técnicas que ele faz dos textos das pessoas. Ninguém nunca te deu um tapa, né? Pois é, ele é o máximo. Porque ele pondera, ele vê o que é que não está certo, como é que é. Porque, na hora, uma coisa é você fazer uma observação, viu, Antônio? Para a emoção da pessoa. Não, a gente chegar para a pessoa e falar assim, olha, você está com muita ansiedade. Isso é uma coisa. Isso aí é comum, faz parte das pessoas, isso é daquela hora. Agora, outra coisa é você chegar para ela e falar assim, olha, aqui seria bom você mudar, porque o texto que você escreveu está confuso. Não está dando, está incoerente. E é isso que ele faz. Esse é o mais difícil que tem. Entende? Então, por isso que eu estou falando que o Antônio é um bom exemplo dessa situação. Isso na mesma hora, imediatamente, né? Não, e aquilo tem que mudar. A pessoa tem que sair do bloco, como eu falo. Ela está num nível, ela tem que passar para outro, imediatamente. Ela não pode ficar ali enrolando, ou querendo se tapear. Isso aí não dá certo. Se for assim, é melhor deixar a pessoa para lá.
Deixe ela com os problemas dela, porque ela não quer saber de ajuda. Professor, principalmente quando se trata de pessoas, assim, tipo assim, profissionais que nós contratamos para nossa casa, tipo pedreiro, assim. Aí vai a primeira vez, vai a segunda, aí fica enrolando. Não, a melhor coisa no caso desse é dispensa e arranja outro. E aqui em Foz eu preciso disso porque a prestação de serviço às vezes peca um pouquinho. Falta técnico, entende? Então o melhor é dispensar e pegar outro. Não fica teimando com o mesmo, não, que esse negócio dá para trás. E outra coisa, se a gente tema, você acaba estragando os aparelhos, sua casa, seus móveis. Aquilo que você está fazendo não é bom, não. Tá bom. É bom sempre mudar. Para isso é que tem muitos profissionais. A gente sai de um. Até médico hoje eles falam, você está com um médico. Deu alguma coisa, você não está confiando ou qualquer coisa, escuta a segunda opinião. De modo que se até médico a gente muda, pensa bem agora o operariado, a turma que trabalha com algum processo de artesanato, ou de serviço braçal, ou um processo mecânico, elétrico, eletrônico. Isso tudo aí é preciso pode mudar. Pensa nisso. Tá bom, certo? Obrigada, professor. Mas então... Você me tira uma dúvida técnica. Na página 28... No item caracterologia, eu queria entender, nesses 10 itens, se o senhor colocou caracterologia, porque essas características dizem respeito a pessoas e não taxologia. Deixa eu explicar. Taxologia, quando eu uso, é para falar sobre os elementos sem vida. Caracterologia, quase sempre, é aquilo que tem vida ou que faz parte da personalidade da pessoa. Aqui, por exemplo, a maioria aqui é de personalidade. Altruísmo, por isso, né? Amizade, autoenfrentamento, autocoerência. Só de auto tem 6. Sim. 60% está com auto. Entendi. Então, tudo é caracterologia. Agora, caracterologia, eu uso vários tipos para expressar caracterologia. Personologia, perfilologia, tipologia. Tudo é caracterologia para mim. Agora, o que eu uso mais é perfilologia, que tem até uma divisão do verbete com esse nome. Entende? Mas isso faz parte do serviço. Agora, o outro que eu uso muito é hominologia. Mas aí já baseado na especificação conscienciométrica do latim para a personalidade. Entendi. Então a gente especifica a pessoa em latim, aquilo que é o melhor aí no caso, que está mais adequado. Você entendeu? A caracterologia, no caso, vem de caráter. Ou de pessoas, do caracteres, dos caracteres. Que é a pessoa e os atributos da pessoa. Tudo é caráter e caractere. Está entendendo? Obrigada. Mas então... Professor, aqui na recepção, às vezes a gente nota assim, umas posturas bem hostis assim, de alguns voluntários. Todo mundo que está numa recepção de guichê ou num telefone, tem gente contra, porque eles descarregam nessas pessoas. Mas aí quando a gente vê assim de fora essas posturas de gente que está aqui todos os dias, a gente fala alguma coisa, faz uma intervenção, ou assim, vai através do sempre a gente tem que falar. E você tem jeito para isso. Você deve falar, porque isso é um processo de educação. Você sabe que, a rigor, isso é um trabalho tarístico, né? É uma tarefa de esclarecimento. Dos mais sérios que tem, porque é o que a pessoa precisa mais. Se ela está ruim, ou se ela é péssima na convivialidade, você já pensou o que ela não precisa nas outras áreas? Essa é que precisa de mais assistência. Porque eu pensei assim, às vezes a pessoa chega lá, ela não fala nem oi, nem bom dia. Às vezes ela pede, a chave está aí. Sei. Aí às vezes eu penso, bom, então vamos falar, gente, não, bom isso aí dia não tem pra nada. ela. Uma outra coisa, o problema da pessoa mudar o bom dia, esse negócio todo, o oi, às vezes é melhor. Você está entendendo? Todos os dias, para variar, porque todo dia chegar lá e falar bom dia, parece macaco. Não, mas todos os Eu, dias... por exemplo, não cumprimento as pessoas só com bom dia. Você já notou? Já. Eu falo oi, oba. já vou direto aos finalmente. A vida é assim. Agora, sempre foi assim. Nunca ninguém me bateu por causa disso. Tá certo? De modo que vale a pena, funciona.
Então a intervenção é só quando uma coisa é mais séria, assim, esses detalhezinhos. Agora, para cumprimentar, você fala ave, viva, howdy. Por exemplo, a turma que às vezes gosta muito, tipo americano, é howdy, que é do Texas, é o povo granfino do Texas, aquele de chapelão. Howdy! É a coisa mais avançada que tem de cumprimento. Agora, uma coisa boa, assim, uma banana para você, é um bom cumprimento também. Conforme o dia, conforme a hora, conforme a pessoa. Tchau. Tchau em italiano. Tchau. Mas nada de buongiorno, né? Tá entendendo? Então, isso aí, às vezes, a gente tem que entender o cumprimento. Uhum. Oi, é de criança, né? Oi. E a meninada aí gosta. Oi, oi, oi. É o jeito. Agora, ó, eu gosto, às vezes, por causa da minha idade, eu gosto de poupar meu laringo chakra. Então, às vezes, eu só faço isso. Outra hora, assim. Agora, ó, o político de alto nível faz assim. Tem que ter panca, tá certo? Isso aí é o Fontinelli que faz assim. Fontinelli. Então tá bom. Tá certo? Mas então, Ariel. Sr. Valdo, página 27, Legislogia, a lei da empatia. Essa lei está... A lei da empatia, sim. E está implícita. A lei da empatia é você. Por exemplo, você está com a camisa que está escrito open, em cima do coração. Isso, aberto. Isso é empatia. Quer dizer, eu tenho o coração aberto. Olha lá, ó. Vira lá para o povo ver sua camisa. Open. Agora, nas costas também. Olha lá. Olha lá. Nas costas. Então, ele tem o coração aberto, que está em cima do coração. Isso aí é empatia. Tá. Mas, por exemplo, extrafisicamente existe uma lei que envolve o processo da empatia, o processo emocional. Existe tudo, que é o problema do convívio. Você tem um convívio milenar comigo, por isso nós dois nos damos bem. Se fosse um convívio, às vezes, de 10 anos, né, apenas de uma década, seria um convívio decadente. Que deu o Jarbas. Isso é para o Jarbas que gosta dessa. Quer dizer, um convívio decadente de apenas uma década. Isso não vale nada. Tem que ser um milenar. Tá certo? Aí, lógica é lógica. Até nos trocadilhos tem que ter uma lógica total. Essa, nem o Antônio não pode dar o conta, né, Antônio? Essa você não pode dar. Decadente. Mas o que mais? Vamos aqui na página 29, na frase enfática, você colocou a questão do amor equilibrado. E luz capacita a consciência. Aonde é que está aí que você falou? Página 29, na frase enfática. O que chamou a atenção para mim foi: o amor equilibrado e lúcido capacita a consciência assistente. Autoconsciente. Então, autoconsciente. Tá. Mas, por exemplo, para o acolhimento. O que você quer? Eu quero saber assim, a consciência assistente, o amor equilibrado é um pré-requisito básico para essa condição. É isso? Porque uma pessoa, como é que ela vai fazer acolhimento, crescimento e encaminhar a outra se ela não tiver um certo equilíbrio? Ela é um cego carregando outro cego. Todo mundo vai cair. Tá certo? É porque aqui, por exemplo, o senhor qualificou, colocou o amor equilibrado. Sim. Não é só amor. Amor é uma droga imensa. Olha, tem rios e mares de água falando de amor debaixo da ponte. E tem montanhas de Himalaias falando também de amor. Tudo besteirada de amor. Amor é uma palavra prostituída. Então a gente tem que colocar um qualificativo. Amor equilibrado. Pelo menos a pessoa já pensa alguma coisa. Já não vai pensar que é amor prostituto. Você está entendendo? Amor mafioso. Amor com a síndrome de Estocolmo. É um amor diferente. Não é um amor genuflexo. Não é um amor de sadomasoquista. Ou sadomasoquista, entende? Entendi. É um amor. Que amor hoje, o que é amor? É tudo. Amor. Ou uma pessoa xinga a outra. Não, meu bem, isso aqui é carinhoso, é amor. É meu amor por você. Outra, chega a pessoa, está abraçando e ela começa a chorar. Mas por quê? É o meu amor, são as lágrimas de amor por você. Enfim,
Então a gente precisa especificar bem o que a gente quer dizer com esse negócio de amor. A palavra amor, ela é envilecida. Sabe? É vil. Está prostituída. Você entendeu? Essa foi a intenção. Agora, gente, nós temos aqui algumas perguntas. Qual o primeiro passo para começarmos a caminhar para a retilinearidade pensênica? O primeiro passo é a pessoa começar a raciocinar, a pensar e a pensenizar mais do que falar. Então ela começa a pensar mais antes dela falar qualquer coisa. E ela começa a pensenizar o que ela vai falar. Não, eu vou falar essas palavras. Com isso, ela vai começar a ter retilinearidade do pensamento, porque o pensamento vai ficar mais lógico, mais correto, dentro da cosmolínea, quer dizer, dentro do processo do fluxo do cosmos. E ela não vai fazer nada de circumpensene, ou aqueles processos da pessoa ir por trás, por fora, sair do acostamento para chegar no objetivo. Ela vai em linha reta. Isso é que é a retilinearidade do pensamento. Agora, a primeira coisa é o modo da pessoa pensar antes de falar. Uma pessoa, para ter retilinearidade do pensamento, ela não pode ser precipitada, não pode ter assodamento, não pode ser impulsiva. Ela tem que ser mais tranquila, senão ela não consegue isso. É impossível. Como evitar conclusões erradas, precipitadas a respeito de retrocognições e ou repercussões a respeito de personalidades históricas? Exemplo, Nikola ou Tesla. Sempre que veja alguma matéria ou conversa a respeito desse personagem, tem um banho de energia, dentre outras sinaléticas positivas. Ainda não achei outras variáveis a ponto de chegar a alguma conclusão. Como avaliar isso? A primeira coisa, você tem que perguntar para você se você gosta de física. Segundo, se você gosta de energia. Terceiro, se você mexe com eletricidade. Quarto, se você já leu muita coisa sobre o Tesla. O Tesla, para muita gente, ele é ídolo, ele é um ícone, ele é um herói, ele é uma opção de coisa nesse sentido. Se foi, o que você sente é isso. Agora, devido aos seus processos, tem que examinar mais detalhes. E começa por esses dados que eu estou falando aí. Quando assisto a tertúlia, fico com sono após os 10 minutos. Sinto minha energia aumentar, não consigo continuar assistindo a tertúlia, então vou dormir. Quando acordo, me sinto bem, um calor pelo corpo inteiro e sinto também como se tivesse um óleo por dentro do meu corpo e a sensação boa. Não consegui assistir toda a tertúlia, isso será assédio? Gente, que pergunta besta, não? Escuta, a pessoa está mostrando toda que ela está sendo assistida e está falando que está assediada. É assédio seu. A tertúlia está desassediando você. Bate aí na cabeça e pergunta, anybody home? Tem alguém aí dentro? Olha só, não consegui assistir toda a tertúlia. Isso será assédio? Eles estão fazendo assistência devido à energia que está chegando a você. Os assediadores fazem pressão em cima, porque eles têm um plug em você, estão com a tomada ligada. Agora, você vai dormir, os amparadores devem estar trabalhando com você na hora que você dorme, por isso você está acordando melhor. Agora, a primeira coisa que você vai fazer, trabalhe bastante com energia. Durma um pouco mais do que o seu habitual. Pelo menos fica na cama quietinho. Depois você vai ver a tertúlia. Agora, na hora que você for ver a tertúlia, veja se você não durma. Não pode dormir, não vai dormir. Procure manter lá o foco. Procura fixar o que a gente está falando. Isso vai te ajudar no processo. Agora, veja se você tem banho de energia. A hora que você começar a ter banho de energia agradável, confortável, mostra que você já está mais ou menos consciente do amparo, da assistência que você está recebendo. Quem tem sono na tertúlia é igualzinho quem tem sono, por exemplo, numa sessão de dinâmica de energia. É a mesma coisa. Ou num curso nosso de trabalho de parapsiquismo. Se uma pessoa chega lá e tem sono, é porque ela está sendo desassediada. Ela está com bloqueio aqui, ó. O processo é bloqueio de energia negativa na cabeça. De modo que siga isso que eu estou te falando, que isso aí é o início do princípio do começo.
Você está começando a melhorar. O caminho é por aí. Gostaria de saber se a prova de Conscienciologia pode ser feita pela internet. Os teletertulianos vão ter acesso ao evento? Está aqui, ó. Antônio, é bom você chegar e você mesmo responder. O Antônio é um dos professores titulares do assunto. Por favor, isso vai ser bom. Vai falar, ué. Ah, que negócio é esse? Eu estou levando o papel para a gente discutir depois entre nós. Não, mas primeiro responda para ele aí com calma. Vai, lê aí e responde. A princípio, a gente não pensou em ter prova pela internet. A prova é feita aqui no CAEC. Agora, vamos conversar depois se a gente tem uma hipótese, mas a princípio não. Pensado em fazer uma prova em janeiro, que aí seria só online, não seria, lembra? Mas é uma hipótese, ainda não tem nada confirmado. A turma falou em janeiro, eu também ouvi essa conversa. Não, fica com isso, é para você. É bom você saber. Isso aí é importante. Agora, ó, esse aí não pode pegar o bônus da Cristina, é isso? Que é uma pena, né? Pegar o bônus para vir fazer a prova. Gostaria da sua opinião, se foi correto me afastar da minha irmã na ocasião da dessoma da minha mãe para evitar conflitos maiores, mesmo se tratando de uma pessoa da família nuclear. Tentei e levei o quanto deu, mas quando vi que não tinha mais nenhum outro jeito, tomei a decisão, até para poupar minha família. Estou absolutamente tranquila quando a encontro, converso, só que por enquanto ainda procuro evitar um convívio maior, para não dar chance de uma recaída. Ainda hoje sinto que foi a melhor decisão, mas estou observando para não deixar passar nenhuma oportunidade de resolver essa pendência ainda nessa vida intrafísica. O senhor teria uma recomendação para fazer? Sim. Já que você conhece a sua irmã, vê o que ela gosta de comer e faz um prato e manda para ela. Por exemplo, se for de fruta, você fala assim, olha, descobri umas peras ótimas que há muito tempo eu não vi. E vi isso aqui, como eu sei que você gosta de doce de pera, estou mandando para você. Isso é uma atitude simpática que ajuda. E eu te conheço, sei que você é uma ótima cozinheira, a sua irmã vai gostar do seu, né, do rango, não é isso? Vale a pena mandar, é uma boa. Ontem foi muito significativo para mim o verbete cuidadologia. Ontem, nós já falamos isso há quanto tempo? Antes de trabalhar com dependentes, trabalhava como técnico de enfermagem. Cuidei de muitos pacientes com câncer. Você afirmou que os cuidadores estão consciencialmente com o rabo preso com os assistidos. Há quase 20 anos tive uma projeção lúcida e os amparadores me mostraram que eu era enfermeiro de umbral, quer dizer, da baratosfera. Por isso minha facilidade em lidar com essas consciências. Como maximizar minha assistência em um nível mais esclarecedor agora ou continuar como assistente da baratosfera? Um abraço fraterno. Escuta, eu já te falei que nós somos colegas, eu também era. Eu sou especialista na baratosfera. Agora, o que se passa? Você trabalhou comigo. Você é da mesma turma do Talmão, etc. tal. E por isso que é que eu comecei fazendo assistência e entrega de coisas desde os 5 anos de idade. Então, isso faz parte do serviço. Outra coisa, foi por isso também que eu fiz a minha clínica médica gratuita durante muitos anos. E assistia todo mundo para fazer até a triagem dos pacientes que chegavam. De vez em quando mandava as pessoas até de ambulância, de maca ou de cadeira de roda, para outros lugares para ser atendido de uma maneira mais direta. De modo que, seu caso é esse. Agora, ó, você, há quantos anos você está trabalhando, que eu sei, tem acompanhado seu serviço, o problema é ir por aí. Lembre-se do arco voltaico. Uma pergunta cretina que eu posso fazer para você é o seguinte: o seu arco voltaico é de super-homem ou é de frouxo? Isso é uma boa você responder para você. Nessa altura dos acontecimentos, eu acho que você já é o super-homem dentro do assunto. Já não é mais mole, nem frágil, nem débil.
De modo que é por aí. Outra pergunta. Gostaria de saber se todo sentimento de repúdio, antipatia ou aversão está sempre relacionado à inveja ou ciúme. Não. Tem coisa que é o ódio mesmo, franco, total, que a pessoa está contra a pessoa de uma maneira total. Veja só o que acontece até em certas etnias que tem a pena de morte, que tem a pena de talião, que tem uma série de coisas. E então, não é só de uma pessoa, às vezes é de um grupo, é de uma etnia inteira, é de um povo inteiro. Essas coisas todas existem. Se sim, quais são os principais trafares relacionados a essa postura? Os principais trafares relacionados ao problema de repúdio, além da inveja e do ciúme, são todos aqueles trafares gerais que existem na natureza humana. Que a gente for relacionar, nós vamos ficar o resto do dia falando aqui o que é, né? Que é muita coisa que tem. Relacionar trafar é fazer uma nova enciclopédia, não é isso? De modo que tudo isso é que leva a pessoa a ter repúdio. Mas não é só inveja ou ciúme, não. Esses é que são muito comuns e que a gente pode falar sem ofender. Porque tem outros que a gente for falar vai ofender, não é isso? Não dá certo. Por favor. Professor Waldo, que eu já recebi 3 e-mails até agora sobre até a questão agora, das viagens. Tem gente que está querendo vir ver vocês, hein? Eu só queria, então, esclarecer Olha só, que as pessoas eu estão não sei, pedindo. vocês estão querendo vir ver o Antônio ou se é outras pessoas por aí que eu não vou nomear. Deve ser alguma coisa nesse sentido. Então, que as pessoas estão pedindo informações, eu acho que não ficou claro da primeira vez o seguinte, para que esse voucher, né, esse bônus possa ser usufruído, os benefícios dele, há de se ter 2 pessoas de uma mesma cidade que vão sair na mesma data, vão vir para cá, vão ficar a mesma quantidade de dias aqui e vão voltar para as suas cidades, né? Porque as 2 pessoas têm que viajar pode juntas. Pode ser tá? 2 companheiros ou pode ser uma dupla. Pode ser uma dupla, pode ser 2 amigos. Pode tá? ser a mãe e o filho. Isso. Tá certo? Tá certo? Então, acho que isso não ficou claro da primeira vez que a gente explicou. Então, para que seja o benefício seja usufruído, é importante que as pessoas saiam, 2 pessoas saiam da mesma cidade juntas, fiquem aqui, né, ao mesmo tempo, hospedados ao mesmo tempo, e retornem juntas, porque é um pacote que vale para 2 pessoas. Só isso que eu queria Até esclarecer. amanhã você vai ter 80 e-mails. Não, acho que não. Na verdade, são 4 pacotes, então, se são 4 pacotes, até 8 pessoas podem vir, tá? Um pacote dá para 2 pessoas, tá certo? Ok? Obrigada. Qualquer coisa, entre em contato com ela, ela explicita mais o assunto, entra em mais detalhes, até esclarear. Ela, na condição de representante da TAM, mas está tudo certo. Valdo, sobre um item do Homo sapiens reurbanizatus, tem um item onde você fala do resgate extrafísico e você fala que ele é feito através da técnica do heteroencapsulamento. Você poderia explicar a diferença do autoencapsulamento e do heteroencapsulamento? Heteroencapsulamento é feito por outra pessoa, que não é a própria pessoa. Auto é a própria pessoa que fez. E como... Hétero quer dizer de fora para dentro. Sim, mas centrípeto. Mas como funciona essa técnica na prática do heteroencapsulamento? Você joga energia na pessoa. Se você domina bem, você tem que dominar a psicosfera dela. Dominar totalmente. Agora, a intenção tem que ser boa. Porque se você fizer isso negativamente, tudo quanto é assediador que tem nada vem em cima de você. Para tirar, entende? Que é desaforo para eles. Eles vão querer limpar isso aí. E a intenção tem que ser boa. Quase sempre é do jeito que você faz, por exemplo, para colocar um salva-vida na pessoa, um salvaguarda. Alguma coisa, uma atadura, você vai ajudá-la. O encapsulamento é isso que a gente faz. E a técnica do autoencapsulamento, como é que ela é feita? A técnica? Do autoencapsulamento. A pessoa querer, ela se encapsula, ela pensa do jeito que a gente faz o estado vibracional. Agora, não é fácil nada disso, não. A pessoa tem que dominar bem o estado vibracional, processo do, entende? O crânio chakral, tudo isso. Mas, em tese, então, ela é através do EV. A pessoa faz EV e... EV é a base de tudo. Tudo que a gente mexe com energia. Começa por aí. Tá certo? Obrigada.
Mas então, o que mais quer que vocês tenham aí sobre a situação da evitação? Uma das coisas mais sérias que tem aqui nesse verbete é o número 08 da caracterologia, que eu falo reconciliação. A recuperação inteligente das companhias evolutivas. Isso aí eu considero importantíssimo, é um dos pontos mais altos que tem aqui, para que a pessoa possa cumprir a PROEX dela corretamente. Você quer falar? Na página 27, Sim. interaciologia. A interação, sentimento, emoção. Sim. Sentimento é aquilo que nós chamamos, que é uma emoção elevada, mais avançada, mais evoluída. Emoção é apenas o instinto da pessoa se manifestando através das atitudes dela. Agora, o sentimento não. Ele exige ponderação, reflexão, profundidade de análise. Às vezes, para você ter um sentimento elevado, você precisa fazer até a hermenêutica ou a exegética de alguma coisa para você entender aquilo. Então, você tem que interpretar melhor as reações das pessoas, a vida humana, os objetos, os fatos, os fenômenos, os contingenciamentos da Carla, essas coisas todas. Tem que entender isso aí. Não dá certo. Mas é que eu não entendi bem, assim, aqui como interação. É uma interação, porque o sentimento, ele vai de uma tal maneira que, no fim, a pessoa domina as emoções dela. É o domínio das emoções através do sentimento elevado. Por isso que é uma interação. Agora, se a pessoa começar pela emoção, ela ainda está engatinhando. Agora, se ela tem sentimento e vê aquela emoção às vezes, alguma coisa, ela domina. Então, por exemplo, uma pessoa que tem sentimentos elevados, ela tem euforia cosmoética. Uma pessoa que tem emoção de tudo quanto é jeito, ela tem euforia quase sempre anticosmoética. Muda tudo. Você olha bem a diferença de uma coisa com outra. Pensa bem. Euforia, cosmoética e anticosmoética. E o processo do sentimento e da emoção. Pergunta, qual a diferença entre ricochete e ressaca energética? Ricochete é quando a pessoa recebe um revertério. Ela manda alguma coisa negativa para lá, por exemplo, e ela recebe um retorno negativo em torno dela. Agora, existe ricochete, mas a gente não usa quase sempre isso, não. A gente fala que existe retornos que são positivos. Isso é outra coisa. Agora, ricochete, geralmente, nós queremos falar da parte negativa. Agora, ressaca energética é quando a pessoa ela recebeu alguma carga de energia, não desassimilou aquilo que está patológico e ela fica com ressaca, sentindo o prolongamento daquela insatisfação ou aquele desconforto depois que já passou o tempo. Então, é uma ressaca energética real. Outra pergunta. Numa assistência consciente, como lidar com a revolta das consciências que estão com a consciência assistida? A gente lida amando. Amor que eu estou falando é aquele amor avançado. É a fraternidade, pensando bem. Tendo vontade de que aconteça o melhor para todas as pessoas dentro da fraternidade. Enfim, muita compreensão. É assim que a gente faz. Não fique pensando mal de assediador, seja de quem for, seu ou dos outros, à vista ou distante. Pense que eles são doentes iguais aos outros. Por exemplo, você chega em casa e na porta da sua casa está um cachorro lá ganindo porque machucou a pata. Você não vai xingar o cachorro. Você vai procurar tratar do cachorro. Pense bem. Eu sei que a metáfora é um pouco pesada, mas pense bem que você tem uma consciência que machucou alguma coisa na consciência dela. É o cachorrinho que precisa de assistência. Então pensa bem. Eu já vi uma série de pessoas que tratam muito bem os animais domésticos. O vizinho faz a cara e começa a xingar a pessoa. Jamais a pessoa xinga o animal doméstico. Essa pessoa, entende? Quer dizer, é um senhor problema isso aí. A pessoa tem que ser boa para todos. Então tem gente que hoje vive melhor com os bichos do que com o bicho homem.
Porque o bicho homem pensa por si. O bicho, às vezes, é submisso. Ele recebe uma canga. Ele é genuflexo na situação. Então, a gente tem que estudar isso também, como é que a pessoa age. Como eu, alguém que está iniciando os trabalhos com energia, posso medir o meu desenvolvimento energético com assertividade? Olha, o melhor que tem a fazer é participar dos nossos cursos, de tudo quanto é jeito que a Conscienciologia hoje promove, sobre dinâmicas parapsíquicas e energéticas. Isso dá mais força para você entender mais depressa o que se passa. Que o ideal é participar mesmo. Os cursos são feitos justamente para isso, para esclarecer isso aí. Poderia explicar melhor a convivialidade fraterna? Convivialidade fraterna é quando você só pensa bem de todo mundo. Não precisa de ser aquela pessoa que quer beijar popô de criança no cosmos, não. Mas ela, por exemplo, ela não pensa mal de ninguém. Se ela vê o mal dos outros, é para examinar, para ela aprender a evitar aquele mal. Nós queremos combater alguma coisa que está errada, nós temos que aprender mais aquele erro do que a pessoa que comete aquele erro. Então, a gente pode pensar sobre o mal, ponderar, estudar, investigar, pesquisar, mas nós não vamos pensar mal nem irradiar a energia, exteriorizar a energia negativa devido àquele mal. De modo que abençoe todo mundo. Agora, dentro da sua pesquisa, você pode usar até irreverência. Chegar num ponto de ser até irreverente para mostrar a realidade, fazer uma metáfora, às vezes, de impacto-terapia, para fazer a pessoa acordar por si mesma. Agora, isso tudo é possível. Depende do modo da pessoa. Agora, você pode perguntar para mim, como é que eu sei que eu estarei certo nisso aí? Você vai estar sempre certo quando você não tem mais ressaca de energia de nada. Tudo que você está fazendo, você não tem ressaca, não há um reverter negativo, então está tudo bem. A retilinearidade da pensanidade com cosmoética é uma técnica de desassedialidade? Não há dúvida. Então, quando eu percebo minha assedialidade, isso já é uma lucidez quanto à minha pensanidade? É lógico. Já é uma retilinearidade da minha vontade mudar a minha pensanidade? Isso está correto? Perfeito. É por aí. Você entrou nos eixos. Vamos fazer força daí para mais. O caminho é esse mesmo. Faz favor, William. Professor, na página 28, na caracterologia, uma questão técnica do verbete. O professor tem lá, sob a ótica da holomaturologia, por exemplo, na ordem alfabética, 10 manifestações conscienciais embasadoras das reações evolutivas. E lista as 10 reações positivas. Não seria bom explicitar aqui 10 manifestações conscienciais positivas ou maduras? Não, eu acho que não precisa. Não é presta atenção, eu vou ler para vocês. Sim. Sob a ótica da holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 manifestações conscienciais embasadoras das reações evolutivas. Uhum. Se é evolutiva, não precisa falar que é positivo, que é isso? O evolutivas ali que qualifica, então. É lógico, é óbvio. Eu faço isso em muitos verbetes. Senão eu tenho que falar positiva, cosmoética, tranquilizadora, pacificadora, antibelicista. Não. Às vezes eu faço enumeração, mas nessa aí eu não preciso. Você não acha? Certo. Não, eu fiquei na dúvida, mas ficou claro. E tem uma outra questão, professor. A gente vai estudar no PAI, a gente vai estudar o Einstein. E tem um momento da vida do Einstein lá que foi bastante... Assim, a gente não conseguiu se posicionar muito. Não, que foi tem quando... muita coisa errada na vida dele. Vocês olharam isso. Tem muita coisa. Ele tratava mal a mulher, tratava mal o filho, doente, uma opção de coisa. Assim, emocionalmente ele era bem piradão. Ele era pirado. Uma opção de coisa. Emocionalmente ele era bem outra complicado, coisa, ele não entendia nada de energia. Não. Tudo, eu lia todas as biografias que tinha, até quando aquela data que eu li tudo. Inglês, até coisa de alemão. Está entendendo? Ele era piradinho em certas coisas. Agora, e o problema que ele se envolveu lá com a situação da bomba mesmo, professor? A bomba, ele bancou o bobo, ele foi ingênuo. Ele fez uma carta para fazer o projeto Manhattan para fazer a bomba. Se não fosse ele que ele era prestigiado, eles não teriam feito os negócios para matar tanta gente.
Mais tarde ele se arrependeu disso, mas era tarde. Quer dizer, ele não raciocinou para fazer isso. Agora o Einstein, ele tinha uma opção de trafares bravos. O primeiro, ele não dominava o processo de energia. Segundo, ele tinha dificuldade de convívio com as outras pessoas. Não é só com a família dele mesmo, com os outros. Você sabe que ele foi convidado para ser presidente de Israel. Ele falou assim, eu não posso, eu tenho que ser sincero com vocês. Eu não tenho capacidade de dirigir um processo, de ser líder disso aí. Por quê? Ele tinha dificuldade de contato com os outros. Está entendendo? Então, é por isso que eu falo, era piradinho, sim. Tinha umas coisas de pirado mesmo, bem alteradinho em matéria de emoção. Bem complicado mesmo. Agora, ele fez uma carta depois dizendo o seguinte, que se ele não tivesse enviado informações, vamos dizer, para a construção da bomba, ele já sabia que os alemães iriam construir. Conversa fiada, isso aí é tapiação. Isso aí é a turma que andou falando lá dos negócios, isso aí tudo é frase que consola. Os americanos lá. Mas a bomba matou muita gente em 2 lugares. Ó. Até hoje, o negócio é tão sério que isso foi em 1945. Fazem mais de 60 anos. Cadê outra bomba que soltaram? Ninguém soltou mais. Então mostra que aquilo estava errado. Se aquilo fosse bom, eles teriam soltado bomba todo dia. Depois disso, já fizeram várias bombas por aí, inclusive aquela Crash. Já fizeram quantas delas para matar os outros? Então aquilo, todo mundo se restringiu, tirou o corpo fora. Agora, teve gente que ficou doido, né? Teve gente que suicidou por causa do projeto Manhattan. Tem uma opção de coisa nesse sentido. Agora, o Einstein, ele procurou melhorar a condição dele, coitado, para ver se dava um jeito. Agora, ele, no fim da vida, uma opção de coisa que eu vi das últimas afirmações dele, ele ainda era bem contra, o processo era bem na matéria ainda, bem alterado. Então, ele não era nem judeu direito mesmo. Eu acho também que uma das coisas que ele não topou ser presidente de Israel, porque ele não era muito judeu mesmo. Ele não era nada disso. É o jeitão dele. Agora, ele cuidava muito do processo da matéria mesmo, do jeito dele. E a imagem dele foi construída, né, depois, principalmente nos Estados Unidos, né? Não foi muito o que ele era, não. Agora, o problema foi ele que fez o mise-en-scène. Ele é que abriu a porta. Ele é que é o homem da chave, da bomba atômica. É bobagem tirar o corpo fora que não adianta. Agora, ele mesmo teve uma certa época lá os negócios que ele falou que foi um dos maiores erros da vida dele. E como fica isso agora para ele limpar essa condição? Não, ele deve estar trabalhando com isso, porque está preso, né? Ele está preso com os americanos, com os aliados, com os alemães, que na base dele é alemão. Agora, o que se passa? Ele combateu os nazistas, ele fez força. Tudo quanto é jeito. Agora, ele tinha que combater mesmo, porque ele era judeu. Era o primeiro, né? Não, ele é bom. Quanta coisa que ele esclareceu, o homem criou uma imagem, fez fama, deita na cama. É tipo J. Cristo. Ele é o J. Cristo da ciência do século XX, é o mais falado deles todos. Então isso tudo tem desconto, né? A gente tem que examinar. Mas para ele limpar tudo isso, considerando que ele trabalhou até hoje na ciência, provavelmente ele deve mudar algum caminho? Tem gente muito pior, né? E o Oppenheimer? Esse é pior. Ele é que dirigiu o povo todo. E ele ficou até meio pirado com isso. Oppenheimer. Eu só sei, gente, que cuidar de tecnologia não é fácil, não. Tem que pensar 2 vezes. Você já pensou, você fazer um martelo muito bom, que quebra tudo. Aí os caras vão usar para quebrar a cabeça. Foi isso que aconteceu com o Santos Dumont, que já era um pouco pirado. Né? O Santos Dumont ele era psicopata, tinha umas coisas alteradas. Fez o avião, depois viu aquilo tudo morrer, eles falaram que ele ficou doido, suicidou por causa daquilo. Mas não era, ele já era bem alterado. Então, veja, os hospitais psiquiátricos estão cheios de gênios. Tá certo? São personalidades psicopáticas. Santos Dumont, Einstein, tem um monte deles. Newton. Também. E tem outros mais, né? E o Nietzsche? Aquele do bigodão. Doido. Tá entendendo? Também é. Esse a gente vai encarar só em 2009. Personalidades psicopáticas estão cheias delas. E os artistas? Esses você nem deve falar, porque esses são demais, né? Aonde tem mais é no meio dos artistas. Olha o tanto de pintor doido. Tá certo? Teve um que cortou até a orelha. Mas olha, é gente boa. Fez força. Tá bom. Obrigado. Vamos trabalhar.
Na página 27, na antagonismologia, Sim. eu queria entender esse antagonismo aqui. O antagonismo, amizade ociosa, antipatia explícita. Por que você uniu esses dois conceitos no antagonismo? A amizade ociosa E antipatia explícita. a pessoa começa Sim. a ter aquela amizade. Agora, ela é ociosa, Sim. mas a pessoa às vezes se mantém pela situação. Agora, chega num certo ponto que às vezes a pessoa fica contra. Em vez de manter a amizade, pelo menos às vezes para ajudar um parente, ficar ali do lado, alguma coisa nesse sentido, ela começa a ficar totalmente contra a outra pessoa. Aí piora para todo mundo. Não só para ela, como para outra pessoa, como para o adventício, aquele que está próximo. Está próximo. Está mais ou menos isso? Sim. É por aí. Agora, é o antagonismo. Mas é antagonismo... Agora, o que eu quero é mostrar a sutileza. É isso que eu queria entender, eu não peguei essa sutileza. A sutileza do processo da amizade ociosa. Que eu vi falando, que as amizades ociosas, a gente tem que pensar muito para não ficar com elas, dar um jeito, arranjar alguma que seja útil. Mas também evitar que ela isso é chegue bom para a nessa pessoa outra e para aqui, né? outra. Mas, por exemplo, existe certa circunstância que é que dos obrigatória. males é o menor. Você não pode fugir dessa. Ainda é melhor uma amizade ociosa do que uma Por antipatia explícita, por exemplo. vamos supor, Isso que eu a tô tentando pessoa, aqui, a pessoa é o pai de um filho. Tá. O filho trabalha para o patrão tal. Esse patrão tal, junto com o pai do filho, não se dão bem há muito tempo. Mas o filho está trabalhando com o adversário dele. Agora, o filho então pede para o pai comparecer a uma festa da empresa, que todo mundo vai aparecer. Ele tem que ir. Sim. É uma amizade ociosa, ele vai fazer o social danado da vida, vai tomar até água com açúcar antes de ir para a festa. Entendi. Agora, vamos supor que amanhã ele encontra com ele num bar e os dois homens começam a brigar. Pronto, rompeu. Aí fica o filho entre o pai e o patrão. Como é que fica? Aí o filho chega e fala assim, não, o patrão me dá muita força, tem muita confiança em mim, até eu receber aumento, eu gosto muito dele. E chega e fala para o pai, olha só, aí aquela amizade ociosa, que devia ter sido mantida, piorou tudo, porque dos males é o menor, porque agora o pai já vai começar a brigar com o filho, devido ao adversário dele. Vai começar a queimar. Estou dando um exemplo. Sim, sim. Os filmes estão cheios desses casos. Tá certo? Sim, sim. Vida é dura. Pode falar, está na hora. Bom, pessoal, boa tarde a todos. A gente está aqui para divulgar o programa Amigos da Enciclopédia e também lembrando que aos teletertulianos que essa atividade, a tertúlia, é parte da elaboração da Enciclopédia da Conscienciologia. Nós discutimos os verbetes aqui, e esses verbetes podem ser, inclusive, propostos pelos tertulianos, os temas de pesquisa, e essa atividade, como vocês sabem, todos nós, que é bastante democrática. E essa estrutura toda da enciclopédia, ela hoje está sendo, digamos assim, está recebendo um suporte, praticamente todo o suporte vindo do Amigos da Enciclopédia. Então, você que é amigo da enciclopédia, você está ajudando a participar, está participando e ajudando na estrutura da enciclopédia da Conscienciologia. A gente queria divulgar o programa para vocês, são R$60 por mês, tá? Durante um ano. Você pode fazer isso com cheque, com cartão, pode entrar em contato com a gente pode dar maiores detalhes. E convidar aqueles que vão agora vencer o programa, agora em novembro e dezembro, para procurar a gente, para fazer uma nova proposta e tentar renovar o programa de vocês. A Ieda quer complementar. Bom, gente, conforme o Eduardo já falou, são R$60 mensais. Quem não tiver os R$60 para contribuir mensalmente, pode nos procurar e dar o nome e dizer o valor que pode estar contribuindo, que a gente está reunindo algumas pessoas para fechar uma cota. Então, a gente já tem 2 pessoas que podem estar contribuindo com algum valor, mas ainda não fecha R$60 mensais. Se alguém aqui puder contribuir com R$20, R$30 ou menos, qualquer valor, me procure, a mim ou o Eduardo, para a gente fechar uma cota, que a gente já tem 2 pessoas aí tentando fechar uma cota. Tá bom? É isso. Obrigada.
Isso, que a Solange está comentando que R$60 dividido por 30, né, que são 30 dias que a gente tem tertúlia, dão R$2 E tira por dia. xerox todo dia. Né? Pode estar contribuindo, então, também. Um outro detalhe é que no domingo a gente vai fazer uma promoção para vocês dos brindes do tertuliário no nosso cafezinho aqui no final da tertúlia, tá bom? Obrigado. Agora, gente, eu queria lembrar nesse verbete aí para a Rosa o seguinte. Nós temos 4 sessões do detalhismo que você pode acrescentar alguma coisa junto com a turma. Principiologia só faltam 2. A antagonismologia só falta 1. Na filiologia só faltam 3. E na holotecologia só faltam 3, tudo para dar máximos. Se aí pode aumentar mais 4 máximos, você vai passar para 13, vai bater um recorde, se você quiser. Você está vendo que esse verbete tem muita coisa nele para a gente pesquisar. Inclusive tem aquilo que eles mostraram, evitação da antipatia, evitação da aversão, do ciúme, da inveja, do repúdio, da irritação, da inimizade. Isso aí só já faz a pessoa pensar para valer, né? Que é o jeito. Agora, o caso todo, aqui também tem na sindologia a sindectopia afetiva, né? Que é também um processo aí que deve ser evitado. Agora, o que mais que é que ficou aí mal parado? Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? Por favor. Professor, como a gente pode trabalhar melhor com a política do morde e do assopra? Questão da TARES e do acolhimento. Você está falando trabalhar melhor o quê? Com a política do morde e do assopra. Quer dizer, a gente tanto fazer a TARES... Olha, também... a primeira coisa é a seguinte. Quando você está fazendo o acolhimento, você não pode pensar nisso. É a pessoa que vai orientar a técnica, o processamento, o procedimento, o comportamento seu. Você olha o que ela necessita e vê o que você pode fazer, o suprimento daquela carência. A maioria das pessoas que nós acolhemos, ela tem uma carência. Se a gente puder suprir essa carência, ajudar nesse sentido, já é meio caminho andado. Então, a primeira coisa que tem que verificar é localizar, identificar, diagnosticar qual é esse busilis, esse nogódio, essa carência, essa fraqueza, esse trafar. Que às vezes quase sempre é uma doença, é uma necessidade, às vezes até momentânea. Tudo a gente tem que ver. O mais fácil nessas coisas todas, quase sempre, são os problemas econômico-financeiros. Se a gente pudesse resolver os problemas de todo mundo através de dinheiro, seria o máximo, mas não é. O dinheiro é o mais comum e mais bobinho, mas que não resolve muito. Porque eu noto, professor, assim, principalmente em relação aos alunos, né, nas aulas, a falta da maturidade afetiva faz com que eles não consigam trabalhar com a divergência e com a discordância de ideias, né? E muitas vezes uma intervenção boba, natural do professor tem um impacto muito grande neles. Pois então, você tem que usar isso. Tem que ter... Agora, você tem que ver o modo de falar. Entendi. Você não pode nem seduzir e nem pode ser draconiana, braba, cérbera, você está entendendo? Entendi. Carrasca. Então tem que ficar no meio termo para ver como é que aquilo funciona. Isso é a regra. Tá certo. Tá certo? Obrigada. Então, Dom Igor. Professor, aqui na tecnologia, página 27. Sim. Primeiro termo, a técnica da convivialidade sociométrica. Sociométrica. Eu acho que tem um pouco a ver com o que o senhor estava respondendo para a Thaís, né? Tem, não, porque o processo da sociabilidade é a sociometria lá do nosso amigo, você sabe. Tem um especialista que andou estudando a sociometria, a sociologia, né? O nome é Moreno, está entendendo? Ele, então, é justamente isso aí, a convivialidade sociométrica. É aquela que você convive com a pessoa de acordo com o nível dela na sociometria, na escala da sociedade. Então, por exemplo, você vai falar com o operário,
que você vê que ele está todo cheio de graxa, etc. tal, você fala de um jeito. Você vai falar com a senhora muito bem produzida que acabou de chegar. É de outro modo. Você vai falar com aquele senhor que está muito bem de gravata, tudo arrumado e querendo alguma informação. É outro modo. Então, isso tudo é o modo de abordagem, de tratamento, de convívio que você tem de acordo com o nível sociométrico da pessoa. Eu falo com o cachorro de um jeito, com a criança de outro, com o adolescente de outro, com o profissional de outro. Isso é a vida. Quando eu posso, quando eu sei, quando eu tenho competência. Entendeu? Uhum. Agora, eu procuro falar até na linguagem da pessoa. Se, por exemplo, se for do exterior também, eu procuro falar dentro daquele idioma, usar as expressões daquele idioma para a pessoa entender melhor. Agora, se a pessoa é um artista, está nesse meio, você tem que entrar em gíria, falar as coisas do momento, isso é o jeito. Então, o problema do diálogo, da entende? Você fazer a confutação e a refutação e ter o colóquio, que é o coloquialismo, é muito importante. Tá, agora a gente pode expandir isso daí, então, para uma convivialidade conscienciométrica também. Que É por aí que a coisa caminha para tudo. Então, modo de falar, etc. Agora, por exemplo, as coisas são mais diversificadas no processo didático da aula. Observa bem, eu, numa aula só de 2 horas, eu sou várias pessoas. Eu falo tranquilo, às vezes eu pareço um velho, outra hora eu pareço um jovem, outra hora eu estou com uma veemência danada, outra hora eu falo alto, outra hora eu falo baixinho, outra hora eu escuto mais do que falo, fico só ouvindo a pessoa quando ela está desenvolvendo as coisas, outra hora eu deixo para a pessoa falar, ou convido a pessoa para falar no meu lugar. Então, veja, estudo é um processo didático e quem manda não sou eu, e nem você. São as próprias circunstâncias que dominam o processo. Isso aí é muito importante para todo professor ou professora. É dançar, né, conforme o ritmo que estão tocando. Não é você que está tocando a música. Você não vai dançar uma marchinha como se você estivesse com a valsa. O rally-gally como se você estivesse com um baião. São diferentes, não adianta. Então, todo o rebolado não é igual, depende do ritmo. Então, isso é muito importante a gente ver como é que faz. Mas então, Léo. Queria só uma dúvida, assim. A sutilidade é um pré-requisito para o anonimato? No caso do Serenão, eu penso que seja. Do Serenão. Para nós, não. Tem muita gente que é anônima e é bem claro. Por exemplo, o Dal Trevisan, em Curitiba, que é um novelista, ele não gosta de aparecer. E todo mundo sabe que ele é daquele jeito. Ele é praticamente anônimo. Às vezes os caras vêem ele na rua. Eu mesmo já o vi na rua em Curitiba. Mas ele não atende os outros, ele não gosta de dar entrevista, nem nada. Já existia uma série de artistas, estrela de Hollywood, também do mesmo jeito. Tem um que ficou até célebre, não é isso? Com esse negócio que ele não gostava de conversar com ninguém. Então ficou anônimo, não quer aparecer. Agora, quase sempre, pessoas iguais a essas têm problema psicológico. Por exemplo, esse Trevisan, se você for ver as noveletas dele, você vê que o cara é pirado. Tem alguma coisa psicossomática alterada. Você já viu as noveletas dele? É incrível o negócio do cara. Então você vê, não, esse negócio dele não ter atendimento ao público, isso é fichinha perante o que ele escreve. Então deve ter alguma piração. Quase sempre esse povo é assim. Por exemplo, um cara igual esse Stephen King, que todo mundo admira e tal, ele também deve ser pirado. Para fazer aquelas histórias que ele tem, não tem jeito. Está entendendo? Estou entendendo. Agora, o problema todo é quando falta moral, falta ética naquilo que a pessoa escreve. Isso aí mostra que tem alguma coisa pirada, porque ela está parcial, ela está mutilada. Emocionalmente, ela não concluiu a situação, que a moral não tem moral na história. Então a pessoa não é completa, tem alguma coisa errada. O Dal Trevisan é isso.
O Stephen King é outro. E por aí vai. Agora, no cinema, a atriz que eu estava falando é a Greta Garbo. No fim da vida dela, ela não atendia ninguém. Então, ela queria ficar anônima. Queria ser apenas um rosto na multidão. Uhum. Professor, existem energias anônimas? Existe, sim. Aquelas que vêm do transmentor para te ajudar, que você não sabe que é dele. E ele está te ajudando. Essa energia é anônima. Mas aí está, para a gente só questionar um pouco para entender melhor. Sim. O fato de eu não perceber a energia sutil... Não quer dizer que você não receba e que você não se melhore. Você vai melhorar. Agora, você melhorando cada vez mais, vai chegar o dia que você vai entender tudo. Mas assim, se a energia está lá evidente, e eu que não consigo... A incompetência não, minha... ela funciona sobre você. Como você se sente bem, você deixa acontecer. Mas você não está percebendo nada, você não sabe como, de onde veio. Você não sabe, ouvir o galo cantar, não sabe de onde. Agora, com o tempo, aquilo tudo você vai crescendo, você desenvolve, você evolui, progride, e você localiza, identifica e fica sabendo, tudo fica às claras. Com o tempo. Mas então, a senhora hoje está atrasada 10 minutos. Desculpa. Não, nesse caso... Está vendo? Está até desculpando atrás dela. Nesse 2h15 caso, professor, agora. que você estava falando com o Eliel, a energia é anônima para o receptor, mas não para o doador. É anônima para ele, porque para ele considera como sendo anônimo, porque ele não sabe de onde veio. Está entendendo? Agora veja, o que acontece mais... Aqui, é bom até falar isso com o Eliel. O que acontece mais é energia anônima ajudando os outros. Você já pensou quanta energia positiva você já não deve ter mandado para os Estados Unidos por causa dessa crise, em favor deles? É anônimo. Eles não estão sabendo que foi você que mandou. Mas a ideia da TENEPS é totalmente anônima. A maioria. Mas o que mais? Professor, vendo aqui a antonimologia, eu senti falta de inserir, assim como o item 2 tem manter a inimizade... manter a amizade, ou algum item que se coloque a amizade. Põe aí para nós aí a reclamação, a reivindicação dela procede. A gente falando na linguagem dela, já que eu gosto de falar na linguagem, né? O seu requisito vai ser assistido. Chama o Meirinho para fazer o edital. Tá certo? Manter a amizade. Ou algo do gênero que fosse amizade sadia. Você viu que eu usei a palavra meirinho. Os americanos gostam muito de meirinho. Eu gosto mais de vogal. Antonimologia. Tá certo? Professor, a sexta linha da fatologia, o ato de jamais fechar as portas. Sim. Isso eu quero entender isso. Fechar as portas, eu não estou falando, não é para a defesa da casa, não, que a gente tem que fechar as portas. Sim. Eu estou falando fechar a porta na cara dos outros. Não, é para assistência. A gente tem que atender os outros. Não pode estar com a porta sempre fechada. Você está entendendo? Eu queria ver a relação desse item com a parafatologia, os deveres decorrentes da autovigência da TENEPS. Pois é isso aí. É isso aí. Um explicita o outro. Perfeito. Poderia falar mais desses deveres decorrentes da autovigência da TENEPS? Isso é que nós estávamos falando aí antes, aí, por exemplo. É você pensar bem dos outros, na hora que termina o dia. É você pensar bem para todo mundo, da mega fraternidade. Que aconteça o melhor para todos. São os deveres. Outra coisa, você não brigar mais com ninguém. Não subir pelas paredes, não dar tapa nos outros. Não julgar objeto contra a pessoa. Nem um peteleco no gato. Não, nada disso. Não pode pôr a lata amarrada no rabo do gato. Não. Entende? Nada disso. Isso aí está errado. Não pode matar mais esquilo afogado. Não. Está entendendo? Nada disso. Tá certo. Tá certo? Por favor. Oi. Queria relacionar duas coisas. Sim. Tá? Uma, o tema da tertúlia de 2 ou 3 dias atrás, que você falou de atrator, certo? E o segundo tema que eu queria relacionar, o que você falou a respeito das
nossas 5 prioridades básicas nos próximos 5 anos. Sim. Você, no segundo ponto, falou a respeito do projeto Holoteca, da nova Holoteca. Eu gostaria que você falasse a respeito de qual é a tua visão a respeito da nova Holoteca como polo atrator dentro de Foz do Iguaçu e dentro do esquema turístico. Não, isso aí vai ajudar, mas nós só podemos entrar nisso se não prejudicar os trabalhos que nós temos em andamento. A gente tem que atender, por exemplo, todas as pessoas que nós já temos compromisso, que são os condôminos, por exemplo, da Vila Consciência e tudo mais. Agora, a gente desvestir um santo para vestir o outro santo da cidade é bobagem, porque nós estamos, de qualquer maneira, ajudando a cidade. Certo. Seja lá no centro, ou seja aqui, nós estamos ajudando do mesmo jeito. Agora, outra coisa, retirar daqui para lá vai prejudicar também o trabalho de todo mundo que está me ajudando a fazer a enciclopédia. Não é só eu, mas todo mundo. Porque muitos dos informes, comunicações, coisas que nós precisamos das informações aqui, vai ser muito mais difícil, porque você tem 8 minutos de diferença que você tem que ir para a cidade. Você está entendendo? Isso vai me prejudicar nesses próximos anos se eu fizer uma coisa dessa. Agora, o que eu acho é que nós podemos fazer o seguinte: se o governo municipal quiser dar algum terreno, se é para doação, nós aceitamos, que a gente pode trocar, vender, para ampliar o processo nosso aqui dentro desse bairro que nós estamos chamando de Cognópolis. E esse bairro, nós queremos pedir até, vamos pedir depois para o prefeito, para a gente fazer um pórtico da entrada do bairro, de propósito, que a gente tem que estudar onde vai ser, como é que é. Agora, o que eu vejo que atualmente, o que nós precisamos mais é de firmar as ICs, para depois fazer isso. Agora, esse problema do mega complexo cultural, holoteca, ele não afeta muito as nossas coisas, porque só nós vamos fazer isso com ajuda institucional, que o negócio é grande. Nós já sabemos tudo o que é que deve fazer, de que modo que é. E já temos terreno para isso. Se a gente não arranjar nenhum, já pode fazer nos terrenos que nós temos. Entende? Uhum. Mas agora, isso não perturba nada do processo econômico financeiro das outras coisas. Isso é o que eu queria te perguntar. Pois é, não tem nada que ver, porque isso aí é aside, é lateral, é supra-institucional, você está entendendo? Porque entra outras coisas no meio. Agora, é lógico, se nós conseguirmos realizar isso, executar, construir, etc., vai ser muito bom para a comunidade inteira, não é só para nós, mas para a cidade inteira, toda essa região. Porque nós podemos fazer todas essas dezenas de exposições que ela já tem pronta, deixar isso praticamente arrumado o tempo todo. E outra coisa, chamar a atenção para essas coleções, que as bibliotecas do Brasil não têm ideia. E nós já temos 265 tecas. Isso aí é uma coisa muito séria. A isso que me referia como novo polo de atração. Agora, eu acho que o ideal seria a gente colocar tudo aqui próximo nosso. Por quê? A Vila Consciência vai funcionar, mais tarde vai deslanchar o discernimento, nós já temos aí a tertúlia, aqui vai ter o holociclo funcionando com a enciclopédia, com as coisas todas. Então, está tudo pertinho. Entende? Mais tarde a gente põe um carro aqui que leva a pessoa e em 5 minutos já está em qualquer lugar. E resolve tudo em 5 minutos. Não precisa estar esperando, não tem trânsito, não tem nada. Agora, se nós fizermos distante, já fica ruim. É aquele negócio dos campi, que igualzinho na Uberaba, por exemplo, que quando eu trabalhava na universidade, era só no centro da cidade. Hoje tem um campus, que é perto do aeroporto. A pessoa demora muitos minutos para ir lá. É outro bairro afastado, muito longe. Então, isso começa a descentralizar as condições, piora o problema do ensino. Para nós, se nós concentrarmos, centralizarmos tudo aqui, em matéria de universidade, em matéria de educação, de pedagogia, de ensino, é muito melhor aqui. Agora, eu estou ponderando a coisa, e vou falar depois com o nosso amigo lá, sobre esse aspecto. Agora, o que eu acho mais sério é o nosso compromisso que nós temos com os condôminos. Nós não podemos tirar isso daqui, porque é muito importante ficar esse mega centro cultural aqui, que vai ajudar a Vila Consciência, que vai ter parte comercial e outras coisas mais.
E nós já temos, não é só com a Vila Consciência. E todos esses condomínios que estão trabalhando aqui junto da gente. A OIC, inclusive, e as coisas todas. Então, se nós colocarmos tudo junto, o bloco é melhor. É como se fosse uma universidade, sabe? Um big universidade. Você não acha que tem lógica? Isso é o que eu imaginei como polo de atração. É isso aí. Tá certo? Mas então, quanto você já recebeu? Agora é uma boa notícia. Alguns outros voluntários também disponibilizaram seus vouchers. Então, o Ildenilson, o Atélio Conter e a Paula Padilha. Então, junto com os meus, nós temos um total de 20 vouchers. Gente, nós vamos ter um monte de gente aí. Palma para esse povo. Seu máximo. Muito bom. E aí, com base nisso, então podem vir até 40 pessoas aqui para fora, tá? Então, nós temos 20 vouchers disponíveis até o momento. E aí eu queria só... Alô, teletertuliano. A Laura falou que é o presente dos tertulianos para o Natal. Os para-tertulianos. Para o Natal, presente de Natal. Alô. É isso aí queria fazer a proposta da gente estender o prazo, então, até a próxima sexta-feira, até o dia 21 de novembro, tá bom? Até o dia 21. Tudo bem? Até o dia 21 dia de novembro. Dia 21 é a data fatal. É a data fatal. Sexta-feira, tá certo? Vamos nessa. E meu e-mail continua disponível, tá? cristina.aracaque@gmail.com. Tá? Obrigada. Muito bom. Gente, aqui tem outra pergunta. Professor, existe essa história de corpo fechado? Se existe, o que é? E por que acontece? Pergunto isso porque do nada eu falava que tinha o corpo fechado. Muitos anos depois, um espírita me disse que eu tinha. Corpo fechado, meu chapa, o real mesmo é a desperticidade. É a pessoa desassediada, permanente, total. Isso é que é o corpo fechado. Agora, existe o corpo fechado, aquela pessoa que está encapsulada. Também é um tipo de corpo fechado que o povo fala. E existe um filme sobre corpo fechado. Agora, falar em filme, eu quero dizer para você e para a Adriana que o segundo filme lá daquela série vale a pena ver, eu queria recomendar para os outros, que é o Dead Zone, que fala sobre o tribunal. Aquela do júri do tribunal é perfeita. E está muito bem feito o filme. De modo que vale a pena. Dead Zone, que é o segundo tribunal, se a pessoa for ver. Isso é da primeira temporada, não é isso? Pois é, não, eu estou falando aquele que presta. Agora, existe um filme aí que é fora de série em matéria de ser um romance e ao mesmo tempo um drama. Agora, do ponto de vista de filmagem, ele praticamente, comigo, ele recebe 90%. Eu assinaria embaixo. É uma perfeição o filme, mas ele, devido a ser muito realista, não serve para ser debatido nos vídeos filmes aqui do CAEC. Mas se as pessoas querem ver o que é um filme bem feito, sério, ele é uma obra-prima, sem dúvida, e ele não é muito conhecido, não. Vale a pena ver esse filme. O nome do filme, o processo todo é o seguinte, como é que é mesmo lá a situação? Ele tem, o problema todo é o seguinte, desejo e reparação. Esse aqui é o título. Agora, criança não deve ver o filme, gente que entende de inglês, se for jovem, não deve ver o filme, porque está falando nas coisas mais bravas lá, e por escrito na máquina de escrever. Quer dizer, o filme é bravo nisso aí. Não é coisa para apresentar no público. Mas agora, do ponto de vista do jogo das emoções e da vivência dos personagens, o filme é uma perfeição em matéria de bem feito. As coisas que eu entendo de cinema, é um filme de tirar o chapéu. Não há dúvida. Eu estou só falando porque, junto com esse aí do Dead Zone, que é o melhor que eu já vi até agora. Eu ainda não vi os outros. Agora eu já estou mais predisposto a ver o resto. Que o primeiro que eu vi, eu virei meu nariz de lado, virei a cara, mas esse aí não. Eu quero ver se tem mais alguns. Se tiver, eu falo depois para vocês. Agora, gente, hoje tem 11 verbetes para a eleição. Antes da votação,
Vamos para as pontuações de hoje da tertúlia. Foram 22 votos online, 19 perguntas respondidas via internet, 63 assinaturas no livro de presença. Em seguida, nós teremos o recado do Marcelo Pasculin, da Sinvex. Todos com papel? São 11 verbetes. Inconcretude, linguagem erudita, megapeso, melex, agenda vazia, coabitante, coativação atributiva, coleta seletiva, consciência retardatária, consim problema, hibernante. Pessoal, gostaria de dar um recado da Sinvex sobre o curso Formação no Invexolo. Aí eu tenho algumas perguntas. Primeiro, quais as diferenças entre a prática do deixa a conscienciologia me levar e a aplicação prática de uma técnica evolutiva? É possível a existência de um inversor aposentado? Venha debater sobre essas perguntas e respostas no curso Formação no Infectólogo, 20 a 24 de janeiro de 2009. Entre em contato com a Sinvex, www.asinvex.org. Obrigado. Tem muito, né? Ganhou. Não, ganhou linguagem erudita. Pode falar aqui, Venceu linguagem erudita com 12 votos.